Olá, galera da Arsenal Brasil. Como eu prometi no pós-jogo lá do jogo do Manchester City, eu vou fazer um vídeo falando sobre as correlações, né, entre o que o Arteta faz e o que se propõe num jogo de rugby. É, um pequeno adendo para explicar de onde é que veio esse raciocínio. Importar princípios de outros esportes para dentro do futebol é algo que tem se tornado muito corrente. É, Nas últimas décadas a gente tem visto muitas analogias e muitas lições do basquete vindo pro futebol, porque afinal também é um jogo baseado em posse de turno e tal, enfim. E eu acredito que em algum nível o Arteta esteja importando muitos princípios do rugby para dentro do futebol. De novo, para quem não sabe, o rugby é meio que o tio do futebol, mas não aquele seu tio bêbado estranho. Ele é mais aquele seu tio bêbado aristocrata estranho, sabe? É um esporte muito identificado com pessoas muito ricas há muito tempo, gente ligada, no caso do Reino Unido, à própria coroa britânica, à nobreza mesmo. É um esporte que é ensinado em escolas militares para oficiais, porque se entende que oficiais, também em sua grande parte estão ligados à nobreza no Reino Unido, que é um esporte majoritariamente popular em países de colonização britânica e tudo mais. Então a gente está falando assim de um esporte que, embora tenha uma relação estrutural com o futebol, ele tem uma relação social muito diferente com o futebol, né? É um esporte que ele é um esporte considerado popular apenas em dois países do mundo, a Nova Zelândia e o país de Gales. No resto, ele é muito associado às elites tipo do dinheiro antigo dos países, inclusive na própria Argentina, que não é um país de colonização britânica, mas é um país que foi muito influenciado por uma certa burguesia britânica que foi para lá no século XIX para construir a infraestrutura do país. Para quem não sabe, a Argentina é um país que se desenvolveu bem antes do Brasil, era um país muito rico na virada do século XX, e aí criou rodovias, estradas e tudo mais, e a engenharia britânica foi muito utilizada nesse tipo de empreendimento. Tem uma comunidade descendente de britânica muito grande na Argentina. Enfim, dado esse preâmbulo sobre a relação do rugby com o futebol, vamos passar para a relação do Arteta com o Eddie Jones. Eddie Jones, como eu falei, já foi técnico da seleção japonesa. Ele pegou a seleção japonesa talvez no nível que a seleção japonesa de futebol fosse nos anos 90, por aí, e transformou a seleção japonesa numa das boas seleções do mundo, não das melhores, mas das boas seleções do mundo. Ela faz jogo duro com qualquer seleção hoje, então, o que é um grande mérito em rugby, a evolução, por ser um esporte muito físico, é muito mais lenta entre as nações, né, do que no futebol, do futebol, enfim. E o Eddie Jones, ele é responsável por isso, ele tem uma relação próxima com o Arteta. Eu acho que, em grande parte, o Arteta queria aprender com ele como pegar um grupo desacreditado e transformar eles em vencedores, porque foi isso que o Eddie Jones fez no Japão. E era isso que o Arteta precisava fazer no Arsenal. É bom lembrar que a gente pegou ele pegou um elenco completamente desenganado. E a solução que ele encontrou, que o Arteta encontrou, foi corta todo mundo e traz do zero. E o Eddie Jones não fez muito diferente no Japão, não. Com a vantagem. É muito parecido, porque apesar de ser uma seleção, no rugby você meio que pode contratar jogador para jogar pelo seu país. É uma relação um pouco diferente do futebol. Metade da seleção japonesa não só não nasceu no Japão, mas assim, não vive, não viveu no Japão. A galera foi lá, tipo, meio que já estavam olhando aquele jogador para jogar na seleção e arrumaram uma vaga num clube japonês e tal, uma coisa um pouco diferente do que acontece no futebol. Mas assim, fundamentalmente,
tem 3 princípios fundamentais que, como o Arteta vê o futebol, que eu acho que ele herdou do rugby. Primeiro, o conceito de que, embora no futebol moderno todos defendam e todos ataquem, existem 2 unidades que têm a função primária de criação e de destruição, né? No futebol a gente está falando da defesa e do ataque. No rugby a gente estaria falando dos forwards e dos backs. No caso, você tem que pensar de uma lógica ao contrário, porque como no rugby você não pode passar a bola para frente, os seus jogadores criativos estão no fundo do campo e os seus jogadores combativos, digamos assim, estão na frente do campo. E no caso do futebol é justamente o contrário, porque você pode passar a bola para frente, asterisco limitado pela lei do impedimento. Porque a lei do impedimento no rugby é a própria bola. Então, o Arsenal joga numa filosofia muito 5 e 5. Se você esquece esquema tático, é sempre 5 e 5. 5 defendendo, 5 no bloco de defesa, 5 na nossa rest defense e 5 no ataque. No 5 ocupando os espaços do ataque. Nós sempre jogamos assim, sempre, o tempo todo, não importa quem esteja. Tanto que o gol do Martinelli, ele sai de um momento que o Tomiyasu olha, vê que o espaço do o half space entre o lateral direito deles e o zagueiro direito deles está desocupado. Ele faz essa corrida, o Partey vê, encontra ele tenta ajeitar para o Havertz, a bola fica um pouco atrás do Havertz, ele ajeita para o Martinelli finalizar. Então, assim, a gente tenta se sempre ocupar aqueles espaços, porque aquilo é fundamental para o ataque funcionar, e tem sempre 5 atrás para criar uma unidade defensiva. E se você for para pensar o Zinchenko como essa válvula de ligação entre os dois, é mais ou menos o que existe no rugby. Existe a função do meio scrum, do scrum half, que é justamente para ligar as 2 unidades do campo. No caso, a gente progride a bola através de jogadores que emulam muito as características do Scrum Half e do Fly Half, que são jogadores criativos no rugby, né, o 9 e o 10. O jogador que é responsável pela transição através do passe, que é o Zinchenko, e o jogador que é responsável pela transição através da sua capacidade física, que é o Rice. Enfim, tem muitas semelhanças aí. A segunda semelhança fundamental, eu acho que é a compreensão, que nisso a gente difere fundamentalmente da filosofia do futebol, do que as pessoas acreditam ser o futebol posicional, mas da filosofia básica do Guardiola de posse de bola a todo custo, é que a gente tem muito mais interesse em controle territorial do que de posse de bola. Eu explico. O Arteta está muito confortável em deixar os jogadores adversários com a bola se eles estiverem passando perto da grande área do time deles. E a gente raramente aperta hoje em dia esses jogadores. Por que a gente raramente aperta esses jogadores? Porque o Jürgen Klopp já provou, por A mais B, que não dá para competir no mais alto nível do futebol de forma consistente ao longo de muitos anos, tendo uma filosofia totalmente gegenpress das ideias, digamos assim. Ele mesmo teve que adaptar muito das suas ideias para conseguir fazer o futebol do time funcionar. E então a gente precisa ter um outro objetivo. Então, qual é o objetivo da pressão do Arsenal? É encurralar o adversário e forçar ele um chute longo desequilibrado. Porque no rugby também tem chute. E aí, como ex-jogador, eu te digo que chutar quando você está no campo de defesa é a estratégia. É a estratégia de ouro, porque no rugby o domínio territorial é mais importante que a bola. É muito melhor você estar com a bola, estar sem a bola no campo de ataque do que com a bola no campo de defesa. Então, se arma uma estratégia para chutar a bola longa no rugby, né? E no futebol, isso ainda não se tornou tão comum, mas, por exemplo, o Guardiola fez isso contra a gente ano passado.
Olhem o gol do De Bruyne. O, o Guardiola cria uma situação onde aparentemente o zagueiro está pressionado contra a linha de fundo. O Arsenal compromete 6 jogadores na pressão. E na verdade eles estavam armando um espaço para os Stones, eu acho, fazer um lançamento na cabeça do Haaland para ele matar, fazer a casquinha e dar o espaço pro De Bruyne progredir. Isso é um chute longo estratégico, digamos assim. E aí você sempre vai querer fazer esses chutes longos nas zonas de pressão do adversário, que são os cantos do campo. Então, quando a gente tenta forçar o chute do adversário, a gente tenta fazer com que ele chute para o meio do campo, onde está o Saliba e onde está o Gabriel Magalhães, e onde a gente tem uma chance muito maior de sucesso em recuperar essa bola. Porque o chute vai ser ruim, não vai ser mirado, enfim. Então, consigo ver muitas semelhanças. E a terceira semelhança fundamental que eu vejo que o Arteta está fazendo com o rugby é a ideia de que você usa unidades de 3 jogadores para criar vantagens numéricas e dificultar o time adversário. Você podem perceber que os times, por exemplo, por que o City sentiu tanta falta do Rodri? Porque o City é um time que progride todo o seu jogo pelo meio. Eles estão jogando com 4 zagueiros na defesa. Os seus pontas, em geral, pelo menos um deles nunca é um ponta, é um wide midfielder, né, que se chama, um meia aberto. Eu diria que o Doku é o único ponta no time deles hoje. Já tiveram mais, já tiveram um time que era o Sané, o Sterling, o Jesus, jogava todo mundo pela ponta. E o Guardiola foi cortando esse tipo de influência para priorizar a progressão central, porque a progressão central é mais eficiente quando ela funciona. Só que quando você não tem um cara do nível do Rodri, a sua progressão não funciona tão bem. E aí você precisa abrir o campo e você não tem com quem abrir o campo porque você vendeu todos os laterais e suas pontas. Foi isso que aconteceu contra a gente. E nos outros jogos que ele perdeu também. O Kovacic também foi muito mal contra o Wolves, por exemplo. Então é uma coisa recorrente. O Arteta joga de uma forma completamente oposta. Né? Inclusive, especialmente agora com a chegada do Rice, a gente sequer tenta progredir pelo meio do campo. A gente sempre tenta progredir a bola pelos lados do campo. E nos lados do campo, nós sempre temos 2 unidades muito bem definidas com 3 jogadores. Na direita, Odegaard, Saka e White. Na esquerda, Martinelli, Zinchenko e alguém. Pode ser o Havertz, pode ser o Vieira, era o Xhaka no passado. E essas 2 unidades têm responsabilidade de atrair o adversário para a gente conseguir rodar o jogo. Atrair o adversário, conseguir rodar o jogo. É exatamente assim que você progride num campo de rugby. A diferença é que você usa isso para bater no adversário, né? Porque você precisa do contato, você precisa forçar contato no esporte para você conseguir criar a situação de avanço. Obviamente, o futebol não é assim que funciona. Mas essas são as 3 semelhanças principais, e eu acredito que existem muitas lições em outros esportes para o futebol. Eu acho essa relação super interessante porque são 2 esportes que eu gosto de jogar, gosto de assistir. Joguei por muitos anos e eu, obviamente, pode ser tudo coincidência, porque de fato são esportes primos, mas eu não acho que seja tanta coincidência assim. E quando falam no Arteta como discípulo do Guardiola, eu acho que deveriam também chamar ele de discípulo do Ed Jones, se for pensar assim. Eu acho que deu para fazer um vídeo interessante, não sei. Enfim, eu vou tentar fazer um vídeo sobre os nossos rivais na semana que vem. Aproveitar a data FIFA, falar um pouco sobre todo mundo. Eu acho que como a gente já jogou contra o United, já jogou contra o City, já jogou contra o Tottenham e a gente vai jogar contra o Chelsea na próxima rodada, vai ficar faltando só o Liverpool, que não falta tanto assim pra gente jogar. Eu acho que deve faltar o quê? Uns 15, 20 dias pra gente jogar. Acho que é Newcastle e depois o Liverpool. Não lembro agora. Mas eu acho que é em novembro, enfim.
Eu acho que vale a pena a gente falar de todo mundo, como eles estão, o que que é bom, o que que é ruim, do que a gente fez, do que eles podem fazer e tudo mais. E aí a gente tenta fazer. Esse vídeo vai ser, obviamente, muito longo. Talvez eu separe em duas, né? Tipo, contra quem a gente já jogou e contra quem a gente vai jogar, porque eu falo um pouco do Newcastle também e do Brighton, para fechar esses times que eu, digamos assim, são os mais interessantes do campeonato. Acho que pode ser, né? Vamos ver. Por hoje é só. Tchau, tchau.